Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais aqui no Próximo Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre essa derrota do Santos pro Ceará. Uma derrota, o que eu posso falar que é muito sofrida, né? Uma derrota que eu já vou começar com uma frase muito forte, que eu sei que vai desagradar alguns, mas uma derrota que me deu um ar de Santos 2023, tá? O Santos que caiu. Uma derrota que me dá o ar desse Santos, porque é um Santos que é derrotado, é um Santos que a gente vê uma postura em campo muito esquisita. É um Santos que a gente vê um time que às vezes se perde em campo, se perde muito em campo. É um Santos que parece ter aquela zica que a bola não entra. Muito estranho, tá? É uma aura muito esquisita que tá rondando esse Santos. Eu quero deixar isso muito claro inicialmente. E deixar claro que esse vídeo não vai ser um vídeo que a gente vai poupar críticas ao Vojvoda. Porque isso já aconteceu, a gente já criticou bastante o Vojvoda no jogo contra o Grêmio, principalmente porque pelas substituições dele no segundo tempo e pela utilização de Mike Escobar. E nesse vídeo ele repete o Escobar, que é principal culpado do segundo gol. E se a gente não pode só criticar pelas substituições, a gente tem que criticar pelo time inicial também. Que eu vou começar passando um paninho, tá? Porque eu entendo que o time com o Barreal não estava funcional. Tava ruim, foi mal contra o Bragantino, foi mal contra o Grêmio, porque era um time que ficava com um monte de gente amontoada na direita, sem efetividade, o meio de campo do time não funcionava muito bem e não tinha gente para recomposição. Então o Santos tomava muito gol e criava pouco. E aí a solução para ele foi colocar o Rincon, que eu até entendo, tenta pegar um pouco mais como era posicionamento com o Vitor Hugo. Então, por isso que eu não tô falando que eu não vou criticar tanto exatamente por isso, mas é complicado, porque o Rincon não tem o passo para frente. Aí hoje a gente viu isso e o time morreu. O Sérgio seria o bom tempo, mas em nenhum momento ele bota o bom tempo para solucionar isso. Ele tirou o Rincon e botou o Barreal, que foi o causador do nosso problema nos últimos jogos. Então, basicamente, a gente pode falar que esse Santos sofre. É o Santos que tem culpa direta do Vojvoda, desde a escalação inicial até a tentativa de achar soluções. Porque se no jogo contra o Grêmio o Vojvoda colocou um time inicial com um problema, esse time inicial teve problemas e tudo mais, ele tenta solucionar e piora o time, toma o gol e depois ele consegue consertar e melhorar, hoje o Vojvoda não conseguiu. Hoje o Vojvoda entrou com um time com problemas, para consertar colocou o erro dos últimos jogos e depois piorou mais ainda o time. Então é um Santos muito complicado de falar. Então vamos começar o jogo, o Santos entra com algumas substituições, o Mike sai para o desgaste físico entre o Igor Vinícius, que eu acho que até foi melhor do que o Mike hoje, não dá para negar, que não é grande coisa, tá deixando claro. Entrou o Adonis no lugar do Luan Pérez, e aí jogou o Duarte pra esquerda. Pra mim o Duarte na esquerda foi um pouco pior do que na direita, não achei ele tão horrível. Agora, o Adonis hoje, rapaz, bola aérea, perdia tudo, porque supostamente nosso zagueiro melhor pra bola aérea, perdia tudo. Lento, não gostei da partida do Adonis. Não gostei da partida do Adonis Frias, tá? Deixando muito claro, o Adonis me preocupou. O primeiro gol pra mim é completamente culpa dele, tá? Completamente culpa dele. O cara sobe e ele sobe atrás, descolado do cara, sem sentido nenhum aquela subida do Adonis Frias. E na esquerda, o Escobar entregando tudo. E, de novo, o Vojvoda não tira o Escobar. Vai pro intervalo, o Escobar não sai. O Escobar só foi sair depois de entregar um gol pros caras. Então, aí no meio de campo ele tirou o Barreal, botou o Rincon. O que eu entendo, ele tentou deixar o time mais recuado, o Rincon e o Zé Rafael compondo o meio. Só que o Rincon, cara, tava jogando tão mal, que o Schmidt tinha que sair da posição dele e compor o meio de campo. Então, de novo, ficava aquela linha de 2, não a linha de 3, que a gente falou no vídeo tático. E o Schmidt tentando tabelar com o Zé Rafael, porque o Rincon ficava sem posição, sem função nenhuma. Então dava o mesmo problema que deu com o Barreal. Acabou que o posicionamento foi tão ruim do Rincon que deu o mesmo problema que deu com o Barreal. Ou isso é uma ordem do Vojvoda. E se for uma ordem do Vojvoda, é um erro gigante, um erro crasso. Crasso do nosso técnico. Aí ele bota os laterais quase como pontas. O Escobar bem aberto na esquerda, o Igor Vinícius bem aberto na direita. O Igor eu não achei que foi tão mal. Agora o Escobar, gente, não serviu pra nada. Terrível a partida do Escobar. Horrorosa a partida do Escobar. E você quer um lateral ofensivo que vai jogar como um ponto e não bota o Souza, bota o Escobar? Tipo, pra quê, cara? Não tem lógica. Aí na direita ele botou o Igor Vinícius, que nem eu falei, não foi tão ruim assim, mas também você dava pra dar uma chance pro Sherman, né? Também. Como se o Igor Vinícius fosse um gênio.
Guilherme morto lá na frente com Lautaro e Roleiser. Cara, o Roleiser hoje tá longe de ter ido bem, tá? Ai, cara, é difícil de falar desse jogo. Então, assim, é um time que tinha esse problema. Um lateral esquerdo não funcional. A bola chegou no ataque 2 vezes ainda, tá? Uma com o Guilherme, chute pra frente, o Guilherme na área. Ele fura o domínio. E a segunda, uma baita jogada para o Zé Rafael pra empatar o jogo. E o Zé Rafael erra o chute. Então o Santos criou no primeiro tempo. Mas não criou tanto quanto nas outras partidas. Mas criou. Tava até atacando mais que o Ceará. Mesmo que o Ceará tenha feito gol e uma bola no trave. Tava atacando mais o Santos. Novamente, não conseguindo aproveitar nada. Nada. Primeiro tempo. Aí, bom, falta criatividade no meio. Vamos botar o Bom Tempo no lugar do Rincon? Não. Ele tira e bota o Barreal. Ou seja, ele repete o problema do Bragantino e do Grêmio. Mesma escalação que deu errado contra o Bragantino, mesma escalação que deu errada contra o Grêmio. Então, muito mal o Vojvoda hoje. Obviamente, também deu errado contra o Ceará. O Santos perde mais o meio de campo ainda. O Ceará domina mais o Santos ainda. O Santos tenta criar uma coisa ou outra. Acho que o Zé Rafael até perde mais um gol nessa situação. Mas, novamente, o Ceará amassa o Santos e faz 2 gols. Faz o segundo gol. Uma falha crassa do Escobar, tá? No gol. Falha crassa do Escobar, assim. Bizarra a falha do Escobar. Vai lembrar que no primeiro foi falha da Adonis Frias também. 2-0 já pro Ceará. O Santos não conseguindo jogar direito. Tentando contra-atacar. Até contra-atacou, acho que melhor que na partida contra o Grêmio. Mas não conseguia propor o jogo como propôs contra o Grêmio. E aí entra no desespero. O Vojvoda recua de fato o Schmidt para fazer 3 zagueiros com Duarte e Adonis. Bota Cabadeiro na direita, bota na esquerda o Souza, de ala. O Souza, cara, quando entra no lugar de Escobar, que faz esse erro crasso, o Souza muda o jogo, tá? O Souza pedala pra dentro, quase faz um gol. O Souza cria a jogada pra dentro também. O Souza cria. O Souza é outro jogador, é outro nível de jogador, gente. Não tem porque o Escobar ser titular nessa equipe. Não tem sentido, não tem justificativa. Marcando ele tá pior que o Souza, atacando não faz porcaria nenhuma. Enfim, o meio vira Zé, Rafael, Barreal, Roleiser, aberto na ala, Souza e Cabadeiro. No ataque, o Guilherme, que é insubstituível, e o Lautaro. Depois ele troca o Guilherme, né? Ele se estressou no jogo com o Guilherme e botou o Tiquinho. Não serviu pra nada. E depois ele ainda botou o Tassiano. Santos criou sua melhor chance assim, tá? Uma bike do Roleiser e depois um chute, meio voleio do Lautaro, que o goleiro fez um milagre. Mas o Ceará continua chegando mais, tendo mais volume de jogo. O Santos se desorientou em campo. E aí a gente vê esse time aberto com alas, não pra criar por baixo, mas pra ficar dando bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. Tem que ser muito sincero, o Vojvoda hoje fez o que com o Cuca a gente chamaria de Cuca-Ball, com o Carille a gente chamaria de retrancado ali, sem criatividade. O Vojvoda fez um jogo tipo de um técnico brasileiro padrão. E aí o Léo Condé continuou jogando da maneira dele, dominou o jogo e ganhou. Então hoje a culpa vai muito na conta do Vojvoda, cara. Muito na conta do Vojvoda. Porque é até que normal para um técnico que chegou agora. Mas para nossa situação não podia ser normal. E para um técnico que chegou com o status que o Vojvoda chegou, não deveria ser normal. Tá? Não deveria ser normal. É preocupante. Muito preocupante. Fazendo jogador a jogador, o Brazão. Cara, Brazão. Muito inseguro, mano. Muito inseguro, cara. Muito inseguro. Espalmando todas as bolas. O primeiro gol sai de uma recomposição errada do Brazão. Muito mal hoje, tá? Não gostei do Brazão. Igor Vinícius, eu não gostei do Igor Vinícius. Eu acho que ele falhou em algumas bolas. Ele é inconsistente em algumas. Ele salva algumas, mas também inconsistente. Às vezes ele chega enfiando umas bolas legais pela direita, mas também não é tão bom ali na linha de fundo. Dito isso, muito melhor do que o Mike. Adonis, péssimo. Nossa, como que eu não gostei do Adonis? Ele falou em quase tudo que foi bola aérea. Um contra um ele falha. Tem que o Duarte, o Igor Vinícius, alguém cortando no meio da área. Não gostei do Adonis hoje. Não, nem pouco, mas nem pouco eu gostei do Adonis. Duarte, eu achei médio. Não achei espetacular, mas salvou muita merda que o Adonis fez. Na minha visão, tá? Zaga tem que se voltar a ser Luan Pérez. Porque o Adonis entregou tão quanto o Luan Pérez entregou gol nos últimos jogos, o Adonis entregou hoje. Dá pra entender porque ele perdeu a posição pro Duarte. Na esquerda, o Escobar é horroroso. Ele tem que perder a posição pro Souza. Não faz sentido. Pra mim, o maior erro do Vojvoda é o Escobar. É o Escobar, especificamente. Não tô falando que ele vai mudar o jogo, não tô falando que ele é a solução, tirar ele.
Mas o erro, se você apontar um grande erro do Vojvoda, Escobar. O segundo é esquema tático, não ser um 3-5-2 na minha visão, mas a gente chega lá depois. Schmidt. Não gostei muito do Schmidt hoje. Acho que prega bem, mas errou muita saída de bola. Muita saída de bola. Mal o jogo do Schmidt. Rincon foi terrível. Terrível. Barreal entrou no lugar dele. Foi muito mal porque não tem posição tática. É o que eu falo. Ele com a bola no pé é bom. Ele tem qualidade. Mas ele foi melhorar quando foi pra esquerda que o Guilherme saiu. Antes disso, o Barreal ficou perdido, cara. Ficou perdido. Não tem por que o Barreal tá lá. Sabe? Não faz sentido, cara, esse posicionamento do Barreal. Roleiser. O Roleiser ele tenta criar, ele tenta ser criativo, mas ele volta muito para armar, porque aí é aquele ponto, o Rincon não bota a bola pra frente, então quem tem que vir pegar a bola na zaga é o Roleiser. E de vez em tentar um bom tempo, vai bater sem ritmo, mas tenta, cara, ele não tá lá, tenta. Ai, fica insistindo nas mesmas coisas, cara. Muito chato isso, mano. Muito chato. Tentava botar o bom tempo. Mesmo que jogasse mal hoje, a gente saberia que ele voltou de lesão. Botava o moleque, tá ligado? Não, vai botar de novo a porra do Lautaro. Do Barreal. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. No ataque, Guilherme. Horroroso. Mas horroroso. Cara, como o Guilherme tá mal. É inacreditável o quanto o Guilherme tá mal, cara. Mal. Muito mal. Porque esse cara tem que dar um chá de banco, é brincadeira, mano. E centroavante, Lautaro Dias, que tenta, mas ele é grosso. Vamos ser sinceros aqui, eu, vocês, quem tá vendo, o Lautaro Dias é grosso. Não é bom de bola. Ele corre, ele é esforçado, ele tenta, mas ele é ruim. O problema é que o Lautaro hoje é o nosso melhor atacante. Ou seja, a gente tá na... Entendeu? Sobre quem entrou... Tassiano. Nota Tassiano. Fez Tassianos. Tiquinho. Nota Tiquinho. Nota parede. Nota muro. O Tiquinho... Vou dar um elogio pro Tiquinho. Um elogio. Ele coloca bolas boas. Tá? Tipo, tocando assim. Ele pega a bola às vezes pra dar uma arrancada, pra criar um contra-ataque. O Tiquinho enfia boas bolas. Tipo, a jogada que eu acho que é o voleio do Lautaro, se eu não me engano, o Tiquinho enfia a bola nas costas da marcação, vai rápido uma jogada, chega pro Cabadeiro, o Cabadeiro fala, a bola sobra, o Lautaro dá um voleio e a bola quase entra. Mas Tiquinho, dando esses passes, ainda vai lá. Mas não dá pra botar um cara lento pra passar, mano. É meio doideira. Vamos lá, Cabadeiro. Não gostei muito da partida dele hoje, não. É isso, cara. Não sei se teve uma substituição. Se teve, eu tô até cansado pra ficar falando. Mas... a avaliação do jogo, cara, hoje vai muito na conta do Vojvoda. E a gente tem que começar a achar solução. Porque a corda tá ficando curta. E o resultado, quando isso acontece, a gente sabe bem qual é, né? Vamos torcer, vamos rezar. Porque tá difícil, tá bom? É isso, meus queridos. Peça o like, curtida, sua inscrição. Forte abraço. E vai ter vídeo tático, com certeza, analisando a partida, tá bom? É nóis.